Deus de Israel, eu sei que não vinha a esse mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Amém. A paz do Senhor. Glória a Deus. Eu estou feliz de estar aqui nessa igreja que eu tanto amo. Já tem alguns anos que eu venho ministrar na EBF, participar do treinamento de professores. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Samuel Câmara, a pastora Rebeca Câmara, o nosso pastor, que eu anotei o nome dele aqui, peraí, eu anotei o nome dele, o pastor Dalvo Santos, sua família, e os meus amigos, o pastor Firmino e a pastora Silvana. É uma alegria estar aqui. Meu nome é Marileia de Paula, eu sou membro da Comunidade das Nações, lá em Brasília, bispo J.B. Carvalho e bispa Dirce Carvalho. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1. É uma alegria estar aqui. Nós vamos juntos louvar a Deus por mais esse congresso infantil. Crianças guiadas pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Eu vou ler alguns versículos e conforme eu for lendo, eu vou dizer para você qual é o versículo. Versículo 7 do capítulo 1 vai dizer: e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Versículo 9 diz: o qual disse o seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem
com os nossos inimigos e peleje contra nós e subam à terra. Versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Versículo 15 vai dizer: e o rei de Israel falou às parteiras das hebreias, dos quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. Versículo 19: e as parteiras disseram a Faraó: eis que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Agora eu vou ler o versículo 2 e 3 do capítulo 2, que diz: e foi-se um homem da casa de Levi e casou com a filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses. Pode sentar em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer uma palavra com materiais lúdicos e também trazendo um comparativo com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a história de Moisés. E você vai ver que desde o princípio da Bíblia, desde o começo, o princípio de Deus é proteger as nossas crianças. Se eu abro esse guarda-chuva aqui, eu abro para quê? Para que eu abro esse guarda-chuva? Eu quero ouvir você falando bem forte. Para que eu abro esse guarda-chuva? Para proteger de quê? Da chuva ou do... Ei, papai e mamãe, Deus te levantou nessa terra para segurar o guarda-chuva e proteger o seu filho e a sua filha. Nós estamos vivendo num tempo difícil, onde Faraó tem se levantado de forma forte para afligir as nossas crianças, mas Deus te deu autoridade para segurar esse guarda-chuva e proteger o seu filho e a sua filha, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de glória, de honra e de todo louvor. Eu vou falar aqui sobre a história de Moisés e a relação que essa história tem com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós conhecemos a palavra, e a palavra de Deus vai dizer que o povo de Israel foi se multiplicando, e o povo de Israel, ele foi constituído através de uma família. A família de José, a família de Jacó. Essa família é que constituiu o povo de Israel. José foi levado para o Egito por um propósito de Deus. Ei, é através da família que nações são levantadas. A nação de Israel foi levantada por meio de uma família. A nação brasileira, ela é abençoada por causa da sua família, por causa da minha família, porque Deus tem um propósito tremendo para a família. E não foi diferente na família de José. José morre, e aí o povo começa a crescer e a se multiplicar, e Faraó começa a ficar preocupado, assim como o Faraó desse tempo está preocupado, porque a igreja está avançando, porque a igreja está governando para a glória de Deus, e Faraó fica furioso. Faraó fez um plano. Vamos jogar essas crianças para serem comidas por um crocodilo. Vamos jogar no rio Nilo.
O inimigo tem traçado planos para destruir as nossas crianças. Mas no meio daquela situação toda, havia uma mãe que ela deu à luz a um filho. E você pode imaginar essa mãe. Essa mãe com o seu bebezinho, com o seu menino, embalando o seu menino. O menino nasceu num momento difícil. O menino nasceu num momento de aflição. Eu não sei qual foi o momento que o seu filho nasceu. Talvez nasceu no meio de uma crise. Talvez o seu filho nasceu no meio dessa pandemia. Mas eu sei de uma coisa: Deus tem propósito com o teu filho. E Ele vai guardar o seu filho no meio da dificuldade. Aquela mulher embalava o seu filho. Imagine aquela mulher ouvindo o guarda chegando e o bebezinho dela chorando e ela cuidando daquele bebê para que ele não fosse morto. E ela escondeu aquele menino por 3 meses. Por 3 meses aquela mulher escondeu aquele menino. Deus ouviu o choro daquele menino. Deus tem escutado o choro do seu menino, da sua menina, porque Deus ama as crianças. Toda a história você conhece que Deus, e aproveitando aqui que eu estou com um bebezinho menino, deixa eu mandar um recado aqui para esse pessoal que faz hambúrguer e outras coisas. Ei, Deus fez menino e menina. Menina veste rosa e menino veste azul. Sim, senhora, porque não tem esse negócio de ideologia de gênero, não. A Bíblia diz em Gênesis 1:27 que Deus fez menino e menina. Amém? Pode passar aí, por favor, Marcos. Acertei, Marcos? Então, aqui a Bíblia vai dizer alguns textos bíblicos falando da história de Moisés, falando dessa história tão linda. Eu vou ficar aqui de lado porque eu não vou conseguir enxergar a letra dali. A história é do amor divino que revela tudo desde o começo. Desde o começo, Deus revela na sua palavra que Ele protege crianças. Nós, educadores, cuidadores, somos responsáveis pela proteção das crianças. Lá em Deuteronômio 6, o pastor citou aqui, é o seu dever, é o meu dever, como pai, como mãe, avó, como professora, como cidadão brasileiro, defender criança, proteger as crianças. Não é só no Maio Laranja, não. Não é só no dia 12 de outubro, não. Todos os dias é dia de proteger as crianças. Mãe obedece à lei de Faraó. Elas obedeceram. Sifrá e Puá obedeceram à lei de Faraó. Faraó deu um decreto de morte e elas foram obedecer, cumprir o seu chamado. Mas quando elas chegavam lá, a criança já tinha nascido. E aí elas foram e falaram para Faraó: as hebreias, elas são rápidas. Quando a gente chega lá, a criança já nasceu. Ei, Faraó pode ter planejado destruir a sua casa, destruir os seus filhos, mas Deus tem propósito e decreto de morte algum vai destruir o seu filho ou a sua filha. Deus honrou. Joquebede foi uma mãe de fé, uma mãe
protetora. Ei, mamãe, não liga não se alguém está te dizendo assim, você é mamãezinha, fica protegendo o filhinho da mamãe. Vou proteger o filhinho da mamãe sim, vou ensinar ele a palavra sim, vou deixar o Espírito Santo trabalhar na vida dele sim. Ei, papai, você tem o dom da paternidade. Você é o sacerdote da sua casa. O sacerdote tem a autoridade de Deus para trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Chame a presença de Deus. Chame os seus filhos, filhinho de papai e de mamãe. Sejam protegidos pelo Espírito Santo. Deus honrou a fé, a coragem das parteiras. Deus honrou a vida de Joquebede. E Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel. Deus tem propósito para a tua casa. Deus tem propósito para a tua família. E Ele vai usar quem Ele quiser. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele tem o poder nas mãos. Aleluia. O importante não é quem você é, mas o que faz para enfrentar os desafios e as responsabilidades que a vida apresenta. Pode voltar aqui só um minutinho que eu pulei em uma parte. E tem algo tão interessante aqui. Na família de Moisés, a Bíblia vai dizer que foi um homem da casa de Levi. A tribo de Levi era a tribo que trazia a adoração, trazia o louvor e a adoração. É por isso que você vai ver que quando Israel atravessa o Mar Vermelho, Miriam pega o pandeiro e começa a adorar. É porque ela já adorava ao Senhor. É sinal que ela fazia o que a tribo dela foi chamada para fazer. Ei, eu quero te dizer uma coisa, para cada família, Deus tem um propósito. Se você vê a família Nascimento, todo mundo canta. É a Rose Nascimento, é o William Nascimento, tem a unção do louvor sobre aquela família. Se você vê a família de Helena Raquel, é a Camila que prega, é o irmão que prega, e os pais dela também pregam, a avó dela também pregava, porque eu conheço eles lá do Rio de Janeiro, lá de Nova Iguaçu. Ei, Deus tem um propósito para a tua família. A família de Moisés era a família do louvor e da adoração. Eu não sei qual o propósito da tua família. Talvez seja para fazer um açaí paraense abençoado e ter a sua renda. Talvez a sua família foi levantada por Deus para ajudar o próximo, para fazer a diferença. Ei, proteja a sua família, que Deus tem propósito com ela. Pode passar, por favor? E aí, essa rede de proteção na vida de Moisés foi uma rede de proteção muito linda. Quando a filha de Faraó estava lá se banhando no rio e o cestinho de Moisés vem andando, vem navegando ali no rio Nilo, as donzelas pegam aquele bebê. A Bíblia vai dizer que quando a filha de Faraó abriu o cestinho, o menino chorava e ela se encheu de compaixão dele. As donzelas representam a sociedade. A sociedade, ela foi instituída por Deus para proteger os meninos e as meninas. E tem um grupo aí dizendo que menina pode ser menino, que menino pode ser menina. Nós, como igreja do Senhor, continuamos dizendo, continuamos crendo no que a Bíblia diz. Deus fez a família tradicional, a família homem e mulher. Deus protegeu a sociedade
Deus usou a sociedade daquele tempo, as donzelas da filha de Faraó. Faraó representa o Estado, porque Faraó deu uma ordem. É o Estado que faz os decretos, é o Estado que faz as leis. E Faraó fez um decreto de morte para destruir a vida dos meninos e inclusive a vida de Moisés. Mas Deus usou essa rede de proteção para proteger Moisés. Depois nós temos o serviço social. O serviço social foi a filha de Faraó, porque ela não era a mãe biológica de Moisés, mas ela adotou Moisés como seu filho. E a família biológica de Moisés foi a família que acolheu Moisés, porque depois que acontece toda a situação, a irmã de Moisés vai lá e diz: não, eu conheço alguém que pode amamentar, eu conheço alguém que pode cuidar, eu conheço alguém que pode acolher esse menino. E aí aquela menina faz toda a estratégia, e a família de Moisés é a família acolhedora. Talvez você está aqui e Deus te deu um menino, uma menina para você cuidar, te deu o dom para você adotar alguém. Ei, isso é um tipo de rede de proteção de criança. Ainda tinha o sistema judiciário e o sistema de saúde. O SUS estava lá, através das parteiras, cuidando do nascimento das crianças. Então, eu não sei em que papel que você está. Se você está como a sociedade, se você representa alguém do Estado, se você faz o seu papel social, se você é uma família acolhedora. Mas eu sei te dizer uma coisa: Deus te levantou para proteger crianças. Pode passar, por favor? A hora já está avançando, deixa eu ir mais rápido um pouquinho. E aí a gente tem o ECA. Eu não sei se você já pegou o ECA, já leu o ECA. Ah, Maria, mas eu não sei como é que eu vou adquirir. É fácil, o nosso amigo Google. Você vai digitar lá o ECA e ele tem em PDF, ele tem lá para você baixar. É muito importante que você conheça a lei. Ei, Faraó fez uma lei para destruir as crianças, e nesse tempo Deus levantou pessoas para fazer lei para proteger crianças. E a lei vai dizer, olha como é que a lei diz junto com a Bíblia: é dever de quem dá? Quero ouvir você. É dever da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, a assegurar absoluta prioridade em proteger as crianças. Pode passar, por favor? E aí o ECA, ele tem muita ligação com a palavra de Deus. Quando você protege uma criança, você está ensinando a ela o caminho. Quando você protege a criança, você está dando a ela o direito de ser chamada filho de Deus. Quando você protege a criança, você está dando o direito a ela de ter vida abundante. Quando você protege a criança, você está dando a ela o direito de receber a armadura de Deus, para o pensamento dela estar ligado em Deus, para o coração dela estar protegido por Deus, para os pés dela daqui a pouco estar fazendo missões, como muitos missionários saem aqui dessa igreja. Os missionários que chegaram e fundaram essa igreja, é porque eles receberam essa armadura. E quando você vai ler
em Efésios capítulo 6, os primeiros versículos vai falar para os filhos e para os pais. Isso quer dizer que a armadura de Deus é para a família. E a criança não vai saber colocar a armadura sozinha. Ela precisa de você para colocar a armadura nela. Quando você protege a criança, você dá a ela o direito dela orar e receber a resposta de Deus. Você dá a ela o direito de entender que um dia ela ressuscitará no último dia, que é a vida eterna. Quando você protege as crianças, você dá a ela o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida. A criança, ela pode ser como esse peixinho aqui, ó. Quando você pesca um peixe, você quer trabalhar, quer fazer um peixinho assado, você tem que cuidar do peixe, você tem que tirar a escama, você tem que mudar a característica. Ei, talvez o seu filhinho seja igual a esse peixinho, cheio de escama. Você colocou a mão nele, ele já fica nervosinho. Aí você fala assim: filhinho, lava a louça para a mamãe. Vou lavar não, mãe. Qual é, mãe? Meu filho, não deixa o copo ali, mas você com amor, com proteção, vai trabalhando na vida dessa criança, vai trabalhando na vida dessa criança, vai protegendo essas crianças. Sabe o que vai acontecer com ela? Daqui a pouco, ela vai se transformando num bichinho doce, num bichinho amoroso, que é a ovelhinha. Ei, você tem uma ovelhinha em casa. Você tem uma ovelhinha em casa. Ei, quando você tira as escamas, o seu filho se transforma em uma ovelhinha. E uma ovelhinha, ela precisa de pastoreio. Deus quer usar você para pastorear o seu filho e a sua filha. Quando você pastoreia, você tira as escamas e dá a ele o direito de viver o ECA divino. Aleluia. Glória a Deus.